Se você não estiver atento a isso, você vai ser mais um do mesmo e você vai estar dentro do mesmo saco de arroz que todos os outros grãos estão. Você vai virar um commodity. Eu acabei de pegar o meu chá. Eu espero que você pegue aí um café, porque eu já tomei café demais. Eu sentei aqui para a gente poder falar sobre um assunto polêmico: inteligência artificial no audiovisual. E eu acho que você está entendendo tudo errado. Então vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou o Jorge Brilhante, eu sou diretor de cena há mais de 15 anos e trabalho no mercado de comunicação há 20. Por que eu estou te falando isso? Porque eu vi muita coisa mudar. Ok, talvez não vi tanto quanto a existência do cinema, que tem mais de 120 anos de idade. Mas o que eu quero trazer para você aqui é uma perspectiva um pouco diferente sobre como a gente deve pensar a inteligência artificial e colocá-la no lugar dela. Muita gente está preocupada, na verdade, em ser substituído, mas eu acredito que quando a gente pensa em ser substituído, talvez a gente esteja mal interpretando alguma coisa no meio do caminho. E a minha pista é que a gente está pensando na inteligência artificial como sendo o centro de tudo, quando na verdade ela não é. O centro de tudo ela continua sendo você, o ser humano. E as histórias, elas estão no centro de tudo. Então, para mim, o ponto é, muita gente está preocupado na inteligência artificial ser a protagonista, quando ela não é a protagonista. E se você está preocupado com isso, é porque você não entendeu ainda que o mais importante é o seu poder intelectual. Inteligência artificial é uma ferramenta. Por muito tempo, o cinema, ele sempre se baseou em uma coisa: história, storytelling. Desde os primórdios de Méliès, por exemplo, quando fundou o cinema, quando trazia diversas técnicas novas para dentro do cinema, o cinema ele foi evoluindo, e assim também o audiovisual. E todas as ferramentas que foram surgindo, 3D, câmeras novas, rigs, estabilizadores, tudo são ferramentas para estar em função de uma coisa, que é a história. Então, se você não está focando na história, você está focando na coisa errada, porque você está focando em ferramenta. Por exemplo, eu abri esse canal aqui para a gente poder falar sobre o pensamento crítico, sobre a parte criativa, que ninguém está falando. Como que você treina o seu olhar, como que você cria a sua linguagem, como que você conta uma boa história. E isso tudo é um processo muito antes do hack. Isso é muito antes da gente ter uma câmera bonita. E é muito comum em eras de redes sociais a gente simplesmente focar no resultado final, que é a estética, que é a firula que a gente coloca na frente da câmera e o corte bonito, e a gente fala, uau, que legal isso. Mas você entende que não passa dessa primeira camada? É muito superficial, a gente está falando simplesmente de uma sequência de imagens cortadas de um jeito visual que gera dopamina pra caramba dentro da gente, a gente fala, legal, e aí a gente está pronto pro próximo scroll, e aquilo ali não foi de nada relevante na nossa vida. Para analisar as histórias que realmente te tocaram, as histórias que você lembra. Com certeza foram histórias que mexeram com você como ser humano. E para que isso acontecesse, teve todo um processo antes. Primeiro, como um artista, ele quer comunicar algo, alguém que viveu alguma experiência, alguém que está querendo gerar uma nova experiência dentro de você para que você se conecte com ele. E se você lembrar dos últimos stories, reels que você assistiu, provavelmente você só lembra um monte de imagem picotada e talvez isso esteja até meio misturado dentro da sua cabeça, você nem sabe em qual caixa colocar isso. Muito provavelmente porque isso não era uma coisa focada na história, no centro da história. Então é super importante que a gente pense como que a gente cria boas histórias, ao invés de qual ferramenta a gente vai usar. Usar ela para poder te trazer novas ideias, novas perspectivas, acelerar um processo, testar novas ideias. Eu tenho 3 caminhos para isso. Será que eu vou para esse ou eu vou para aquele? O que pode acontecer se eu for para tal caminho? O que vai acontecer a partir de agora? Esse é meu palpite sobre como que a inteligência artificial ela muda completamente o audiovisual. A partir do momento que a gente começa a criar muitas coisas artificiais, existe uma curva de saturação, onde as pessoas simplesmente já não vão aguentar mais tantas coisas geradas por inteligência artificial, porque simplesmente o vídeo, a foto, a criação, ela perde o valor. A partir do momento que foi introduzido um celular, onde todo mundo vira fotógrafo, lá atrás, quando o iPhone surgiu, e você simplesmente conseguia ver a sua foto com alguns filtros em cima e aquilo ali ficava muito bonito, lembra que todo mundo passou a virar fotógrafo? Assim como quando surgiu a 5D, todo mundo virou diretor de fotografia. São movimentos que
nivelam o conhecimento técnico das pessoas e faz com que a percepção de valor daquele trabalho percebido daquele artista, daquele profissional, ele simplesmente caia. Por quê? A partir do momento que eu faço uma foto do meu celular e eu achei bonita e tem um filtro, eu esqueço que não fui eu que produzi aquela foto, que ela foi completamente manipulada automaticamente, eu me sinto um fotógrafo. Quando eu me sinto um fotógrafo, eu olho para uma pessoa que estudou durante anos, inclusive para ceder o conhecimento para que aquela tecnologia conseguisse chegar naquele lugar, eu olho e falo, como é que eu vou pagar 20 mil reais para esse fotógrafo se eu faço uma foto com meu celular e tá boa? E outras pessoas estão, inclusive, falando que aquilo tá bom. Essa é a percepção de valor. Isso aconteceu com muitas outras coisas e vai continuar acontecendo. E a inteligência artificial está trazendo exatamente isso. Ela está nivelando o conhecimento técnico de todo mundo. Vou voltar no exemplo da Canon. E eu sou dessa geração e eu sou muito grato por isso. Há 15 anos atrás, talvez, 15 ou 18 anos atrás, quando a Canon introduziu no mercado audiovisual a 5D, pela primeira vez a gente tinha acesso a uma imagem maravilhosa, em full frame, que não era simplesmente uma Alexa que exigia muitos recursos e muitas pessoas em volta e um valor muito caro de aluguel. E a gente conseguia fazer coisas incríveis, inclusive foi usado pra caramba para fazer comerciais de televisão. Teve uma onda que todos os comerciais ficaram com a mesma estética da 5D, porque era muito acessível. Isso fez com que houvesse uma nova leva, uma nova geração de contadores de histórias, porque a gente, novamente, tirou o contraste entre produtoras muito grandes, pessoas com acesso, leia-se dinheiro, a equipamentos caros, e a gente nivelou. E aí o que acontece? Surge uma nova era de pessoas que estavam ali sedentas por criar coisas, só precisavam da oportunidade. Então, a 5D ela trouxe essa magnitude da criação, de você poder simplesmente criar coisas incríveis, esteticamente bonitas. Mas, ao mesmo tempo, a gente também fludou a internet com muita coisa ruim. A partir do momento que está todo mundo vendo naquele monitor alguma coisa que está sendo criada na hora, mesmo que tecnicamente não esteja bom, a pessoa fala, nossa, tá bonito, então já sei fazer. Então, muitas pessoas deixaram de estudar porque simplesmente acreditavam que aquela imagem dali já era o suficiente. Então, também tem muito lixo, entra muito lixo dentro do mercado, mas faz parte desse processo, mas ao mesmo tempo ele nivela. E eu sou filho dessa geração. Foi através da 5D que eu comecei a filmar e tive acesso a fazer coisas que antes talvez demorasse muito tempo, ou talvez nem acontecesse, porque eu não teria acesso a isso. E a gente está agora de novo, quase 20 anos depois, nesse mesmo momento, onde a tecnologia ela está acessibilizando a entrada de muita gente dentro do mercado. E o que vai acontecer? A partir do momento que todo mundo tem a mesma capacidade técnica, imagina assim, uma fila não, um show muito grande, tá? E você tá olhando ali de cima aquele show, como se você estivesse no palco. Tá todo mundo igual. Você não consegue identificar quem é quem ali dentro, certo? Mas a partir do momento que uma pessoa levanta um pouco mais alto que a outra, você fala, opa, tem uma pessoa ali, consigo identificar um indivíduo. Opa, tem uma pessoa de vermelho. Opa, tem uma pessoa de azul. Tem uma pessoa... Você consegue se destacar dentro dessa multidão. E como é que a gente faz isso? Criando. Simplesmente pensando. O que vai diferir a gente de um outro ser humano qualquer, de um outro artista, de um outro criador, é a sua capacidade de pensar, é o seu intelecto, é aquilo que você produz aqui dentro e que te torna único, que nenhuma inteligência artificial vai substituir. Então, você tem que estar focado aqui, no teu intelecto, em como você vai criar, como que você vai ficar a pessoa mais diferente de todas, como você vai ser único ou única. É isso que você tem que estar focado agora. Como você vai usar uma ferramenta para dar vida às suas criações, às suas ideias, à sua intelectualidade, ao modo como você vê o mundo. Eu já falei em algum outro vídeo aqui sobre o processo de linguagem, de como que a gente desenvolve. Muitas histórias já foram contadas e agora muitas histórias vão acelerar e vão ser contadas ainda com mais velocidade. Mas a sua perspectiva, a mesma história, com a sua perspectiva, ainda não foi contada. Então você tem uma oportunidade muito grande na mão de você contar a sua própria história. Então, entenda a inteligência artificial como uma ferramenta para você poder contar histórias. Isso me leva a algo super importante, que é processo. Quem está preocupado em simplesmente jogar alguma coisa ali dentro, tirar uma coisa rápida para poder criar volume, essa pessoa ela vai
tropeçar logo ali na esquina, porque tá todo mundo fazendo isso. Então você está indo na multidão. Se você estiver pensando em só criar de uma forma rápida volume, porque é isso que vai fazer a gente se destacar criando conteúdo, você está indo para o caminho completamente errado. Muitas vezes o caminho fácil, ele é o que vai te dar uma vida difícil. E o caminho que parece mais difícil, mais trabalhoso, é aquele que vai te dar uma vida fácil. Só que no início tudo dá um pouco mais de trabalho. E aí você tem que encontrar a sua linguagem, o seu ritmo. Mas o foco ainda tem que ser que história você vai contar. O que eu quero passar para o mundo, o que eu estou transmitindo. Se você não estiver atento a isso, você vai ser mais um do mesmo. E você vai estar dentro do mesmo saco de arroz que todos os outros grãos estão. Você vai virar um commodity. Quando eu falo de processo, eu estou falando de tudo que vem antes do REC. Mesmo que esse REC agora signifique botar um prompt. Qual história eu vou contar? Para quem eu estou contando? Quem que é meu público? O que eu quero atingir? E falando de publicidade mais ainda, qual que é o processo que acontece antes da gente gravar, antes da gente criar um prompt? Eu acabei de ver um filme agora, que foi da prefeitura de uma cidade interior de São Paulo, que é inacreditável. Foi feito com IA. Mas com certeza aquilo teve um roteiro antes, teve um planejamento. E é chocante mesmo o vídeo. Eu fiquei assim, caraca, tá muito bom e imperceptível. Mas o cara fez até alguns erros de gravação. Mas isso tudo fala do processo. É isso que a gente estava falando. Vamos voltar para o ponto. Quando você trabalha, por exemplo, com uma agência de publicidade e com um cliente grande, independentemente da ferramenta que você vai usar, porque o cliente às vezes talvez esteja cagando, na verdade ele está cagando se você está usando uma Alexa, se você está usando uma Red ou se está usando uma Fuji. Ele quer o filme dele pronto, ele quer contar a história dele, ele quer que aquilo entregue o produto dele e venda. Existe um processo. Todo esse processo está sendo ignorado por pessoas que simplesmente acham que é só jogar um prompt. É só criar alguma coisa rápida e eu preciso de volume. E você vai continuar no mesmo lugar que todos esses grãos de arroz se você não estiver focado em pensar como você se destaca. Destacar significa saber fazer um bom briefing, saber entender uma ideia, como contar uma história, como criar um comercial, como decupar um filme. Você vai colocar um prompt dentro de uma inteligência artificial qualquer. Você vai pedir planos diferentes disso e daquilo. Você sabe o que você realmente está colocando ali? Você sabe o porquê? Qual que é a função de cada plano? Você sabe qual que é a função de cada movimento? Para você chegar naquilo ali, qual foi o caminho que você trouxe de pesquisa? Aonde que se solidifica a sua ideia? Então a gente está falando de processo. Voltando ao ponto inicial sobre gerar muitas coisas, muitas filmes e ideias vão surgir com inteligência artificial e de um jeito muito rápido, a gente vai entrar num processo de saturação muito rápido, uma curva. O que é saturação? Muito mais do mesmo, de coisas iguais, num volume muito grande, num período muito curto. Então a gente vai estar gerando muito filme e todo mundo vai estar de saco cheio disso, o que me leva a pensar na seguinte teoria. Para mim, a gente vai entrar num processo, num contravetor. Todo grande movimento, ele puxa para um lado, mas todo movimento ele tem um contravetor que puxa para o outro. Tipo o vinil. A gente tem a música digital, mas tem um outro movimento que é da volta pelo lo-fi, pela alta fidelidade do vinil também. Você entende essa dualidade? Puxa de um lado, tem do outro também. Então, quando a gente entra no mercado saturado de artificialidade, as pessoas vão começar a pensar o quê? Eu quero ser humano, eu quero ver coisas criadas por ser humano. Então é um movimento natural. Isso me leva a pensar que as histórias reais, ou seja, documentários, pessoas de verdade aparecendo na câmera, coisas que sejam perceptíveis que não foram feitas por inteligência artificial, vão simplesmente aflorar novamente. A gente vai ter um boom, principalmente na publicidade, de fazer coisas que não pareçam artificiais. Inclusive, a gente está entrando nessa era do lo-fi da imagem. Imagens que pareçam de verdade, que sejam até mal feitas. A geração Z e a geração Alpha já estão consumindo isso de uma forma muito brutal. Então, isso para mim é uma das pistas que a gente vai começar a ter pessoas reais, histórias reais no centro da tela. O que isso significa? Que você tem que começar a aprender a contar história.
como você sustenta um filme, como que você engaja uma audiência. Você tem que aprender roteiro, você tem que aprender linguagem, você tem que aprender narrativa e se preocupar um pouco menos com câmeras. Câmeras é legal pra caramba, é muito massa aprender de tecnologia, tem muito canal, tem muito filmmaker que só foca em falar de equipamento. E você fica assistindo isso over and over and over, e você simplesmente fica saturado de muito equipamento e você não sabe como usar esse equipamento. Eu tô cansado de ver canais de filmmaker que só se filmam, que filmam o desktop deles, que filmam a câmera, filmando a câmera, e aí você fala assim, tá bom, mas o que você sabe fazer com isso? Me mostra o que você fez com isso. E aí fica nessa. Por quê? O principal está sendo esquecido, que é a história, o conteúdo, a linguagem, como você vê o mundo, como você conta a história. Então, para mim, essa é a primeira pista de que a gente vai começar a ir para linguagens mais naturais, documentais, histórias reais. Inclusive, para mim, até o teatro talvez seja alguma coisa nos próximos anos que tenha um boom de novo das pessoas querendo se conectar com o ser humano. Isso é muito mais forte do que qualquer coisa. O que conecta a gente é a história, é saber como que um outro ser humano está experienciando isso que a gente chama de vida. Então, inteligência artificial nenhuma vai poder passar isso. Então, mais uma vez, eu te imploro que você estude processo, que você estude linguagem, que você foque na história, em como contar uma boa história. E assim, eu tenho certeza que você vai perder completamente o medo de ser substituído pela inteligência artificial. Bem, chegamos ao fim. Eu vou ficar com o meu chá aqui. Espero que você tenha tomado um café. E se você tiver alguma visão parecida ou completamente contrária à minha, eu quero muito saber. Deixa aqui nos comentários pra gente poder discutir um pouco mais, porque, na verdade, nada aqui é uma regra. Né? Não tô ditando o que vai acontecer, também não sou nenhum guru, mas acho que talvez ninguém saiba, na verdade, o que vai acontecer, mas esses são alguns palpites, e ouvir o seu palpite pode ser muito interessante agora. Te vejo na próxima.